Amigos do canal Direito e Polêmica, o que nós iremos tratar agora é sobre a situação fundiária da comarca de Timon. Iremos falar sobre os terrenos foreiros. Timon é uma comarca de cerca de 170 mil habitantes, fica no estado do Maranhão, do outro lado do Parnaíba, do rio Parnaíba, que é o segundo maior rio do Nordeste, de frente para a capital do Piauí, Teresina. Então você pulou o rio, do outro lado é Timon, uma cidade de cerca de 170 mil habitantes. Ela tem um crescimento populacional bem acima da média brasileira, porque como ela tem terrenos baratos do outro lado do rio, na chamada Grande Teresina, região metropolitana da Grande Teresina, ela atrai o público que vê em Timon a possibilidade de adquirir imóveis mais baratos. Só que esse crescimento vertiginoso da população de Timon gera um conflito fundiário que é muito complicado. E hoje nós vamos explicar como se dá a questão dos terrenos foreiros em Timon. Mas para entender um pouco sobre os terrenos foreiros de Timon, vamos falar um pouco da história do município, né? Era conhecido como Passagem de Santo Antônio. A população que morava na capital do Piauí, que era em Oeiras, atravessava para o Maranhão, passando pela Passagem de Santo Antônio, que hoje é Timon. Timon é mais antigo até do que Teresina. Dessa passagem, essa população acabava indo para Caxias, né, que era outro município relevante economicamente da região. Então, quando Timor foi criada como cidade, ela não tinha um único pedaço de terra pública, tudo era privado. E aí o coronel Firmino Pedreira doou 1 quilômetro quadrado para o município, a fim de que o município tivesse um terreno para começar a instalar os órgãos públicos municipais. Desde que começou essa doação de terras privadas para o município foi convertendo essa terra pública, que de privada se transformava em terra pública, e ele começava a expedir títulos de aforamento. Para ter o título de aforamento, que tem demais lá em Timon, é preciso ter o contrato de enfiteuse, previsto no artigo 678 do Código Civil de 16. Pelo contrato de enfiteuse, o domínio útil daquele imóvel ele fica sendo perpétuo, é destinado perpetuamente para um beneficiado mediante o pagamento de foro, que é um pagamento anual certo e invariável. Tá? Então, o imóvel ele passa a ter um contrato em que alguém vai ter o domínio útil daquele imóvel. Um detalhe importante é que a enfiteuse se destina a terrenos sem edificação, justamente para incentivar a pessoa, a população a edificar naqueles imóveis que estão sem nenhuma construção. Então, para entender a enfiteuse, vamos analisar aqui. É um contrato perpétuo, como foi dito anteriormente, para um imóvel sem construção, tá? Tem o senhorio, que é o proprietário, que no caso de Timon, o proprietário é o município. Tem o domínio útil, que é a posse, que foi destinada a um enfiteuta. Tá? É um contrato, não esqueçam desse detalhe que é extremamente importante. Tem que pagar a pensão anual, que é chamada de foro, e se não pagar, tem a pena de comício. E segundo a súmula 169 do Supremo, a pena de comício ela só é possível se houver uma ação judicial. Então, a pena de comício ela é decorrente de sentença. Tá? Não esqueçam isso também. Agora, no curso do processo em que pede a aplicação da pena de comício, o devedor ele pode purgar a mora. Isso está previsto também na súmula 122 do Supremo. Para entender ainda a enfiteuse, é importante perceber que a enfiteuse, o contrato de enfiteuse,
se transmite para os herdeiros, ele é alienável, embora a preferência seja do dono do imóvel, no caso de Timon, o município, e o contrato de enfiteuse gera o pagamento de laudêmio de 2,5% a 100% do valor da alienação. O que é o laudêmio? O laudêmio é um pagamento, uma compensação que você paga para o dono, que é o senhorio, né? Você paga esse laudêmio porque você vendeu, você alienou aquele imóvel para outro. Lógico, quando você vai alienar, você tem que falar para o senhorio, para o município de Timon, olha, eu quero vender aquele imóvel. Você tem interesse em ficar com ele? Aí o município vai dizer, não, não tenho interesse. Pode vender. Na hora que o município vem, o enfiteuta vende, ele tem que pagar o laudêmio, que em Timon hoje é 2,5% do valor da alienação. Tá? Faz parte do contrato de enfiteuse o pagamento do laudêmio. Não confunda foro com laudêmio. Foro é um pagamento anual e laudêmio é um pagamento que compensa a alienação daquele bem. Na enfiteuse existe o resgate. O que é o resgate? O resgate é quando você faz com que aquele imóvel que é público se transforme em imóvel privado. Isso é possível? Você tem que ter 10 anos pagando foro, e aí você vai ter que pagar mais de 10 anos de foro, só que de uma única vez, e mais o valor do laudêmio, que é 2,5%. Por isso que eu botei esse cálculo, 10 mais 10 mais 2,5%. Tá? Então, a partir do momento que você faz esse resgate, aquele imóvel público se transforma em imóvel privado e ele sai do patrimônio do município. Isso é uma importante fonte de renda que muitos municípios antigos vêm adquirindo ao longo dos anos. Eles incentivam o resgate, coisa que Timon não está fazendo. Esse contrato de enfiteuse, ele pode ser extinto, né? Embora a destinação dele é ser perpétuo, mas ele pode ser extinto, né? Essa extinção pode acontecer pela perda do prédio. Isso acontece muito, por exemplo, quando um imóvel muito antigo ele passa a ter a corrente de água com o crescimento da cidade, um local que nunca passava água na vida, com o crescimento da cidade passou a ter alagamento e aquele imóvel se perdeu. Nesse caso, com o fim do prédio, há a extinção da enfiteuse. Agora, se tiver construção, as benfeitorias necessárias deverão ser pagas em favor do enfiteuta, certo? Pelo compromisso. Não é compromisso, mas é aquela pena de comício que eu falei, quando a pessoa deixa de pagar o foro, e aí vai ter que ter aquela sentença que vai aplicar essa pena. E outra possibilidade de extinção é o falecimento do enfiteuta sem herdeiros, salvo o direito de credores. Agora, o resgate, ele não é uma forma de extinção, ele é uma forma de resolução do contrato, em que você colocou fim ao contrato porque você cumpriu tudo aquilo que tinha no contrato, a ponto de você ter o direito de fazer daquela propriedade uma propriedade privada em seu nome. Com o Código Civil novo, o artigo 2038 proibiu novas enfiteuses. Tá? E aí, esse sistema de enfiteuse acabou gerando, na verdade, uma grande bagunça, porque as enfiteuses antigas continuam e continuam baseado no Código Civil de 1916. E à medida que forem sendo extintas, não poderá haver novas enfiteuses. E aí começaram a criar outros instrumentos, e hoje o instrumento que substitui a enfiteuse é a chamada CDRU, que na minha opinião é muito inferior à enfiteuse. Tá? A enfiteuse ela foi muito desprestigiada porque sofreu uma crítica de Pontes de Miranda, alegando que essa enfiteuse passou a ser um instrumento de adquirir indevidamente terras públicas. E a crítica de um grande jurista como ele, na época, foi um verdadeiro nocaute contra a enfiteuse. Mas, na minha opinião, a enfiteuse é muito boa. O problema é que houve um desvirtuamento e extinguiram para colocar algo pior no lugar da enfiteuse. Outra observação importante, que além de não ser possível novas enfiteuses, é o
fato de que o foro e o laudêmio não ser tributo. Tá? O município que não está cobrando, como Timon até 2017 não cobrava o foro e o laudêmio, passou a cobrar. Basta um ato normativo, porque o foro e o laudêmio ele é decorrente de um contrato de uso de uma terra pública. Então, é uma relação meramente civil, não é uma relação tributária. Então, não precisa de pensar no chamado princípio da anterioridade, ou qualquer coisa que tem no próprio do direito tributário. Em regra, só pode cobrar o tributo no ano seguinte. Nesse caso, não. Tanto que o município de Timon passou a cobrar no mesmo ano em que publicou o decreto exigindo o foro laudêmio dos seus imóveis. Agora, a grande confusão que nós temos é porque município pequeno, pelo Brasil afora, e Timon não foi uma exceção, começou a expedir título de aforamento sem ter a preocupação de fazer o registro desse patrimônio no cartório. E esse registro do patrimônio ele é necessário por todos esses dispositivos que nós temos aqui. O artigo 531 do Código Civil 16 fala em transcrição de título. O artigo 167, inciso 1 da Lei de Registro, inciso 10, item 10, fala que a enfiteuse tem que estar registrada. O artigo 167, inciso 2 da Lei de Registro fala que tem que ter averbação no caso de desmembramento e loteamento, ou seja, se o município tem um imóvel e ele cria vários títulos de aforamento, isso é, na verdade, um desmembramento. Tem que ter o registro no imóvel. E ao longo dos anos isso não foi sendo feito. E, recentemente, com a mudança na Lei de Registros Públicos, o artigo 195-A impôs ao município o dever de registrar em cartório os seus imóveis decorrente de parcelamento de solo urbano. Tá? Então, a situação, a necessidade de registrar esses títulos de aforamento, ela desde do Código Civil anterior. Tá? É uma obrigação que os municípios deveriam ter observado, só que não observaram. Veio a lei de registro e criou o chamado sistema matricial. Em vez de ser registrados os imóveis no antigo livro que decorria o registro baseado no nome da pessoa, que era o livro das transcrições, agora o imóvel é registrado no livro de matrícula, em que o imóvel tem um número. O importante é o número que identifica o imóvel e não o comprador, o proprietário, dono do imóvel. Com esse sistema matricial, decorrente da lei de registro, né, os imóveis que não tinham matrícula tinham que ser matriculados gradativamente. E assim foi. Né? Mas no caso de Timon, boa parte dos livros, dos títulos de aforamento, não estava registrado no livro de transcrições e também não foi registrado no livro de matrícula. E é importante destacar que a matrícula ela vem primeiro. O registro da enfiteuse, que é o registro do contrato de enfiteuse, vem depois. A enfiteuse é decorrência da matrícula. Então, todos esses imóveis dos municípios, como Timon, que não registraram seu patrimônio municipal, que foi desmembrado ou que foi loteado, esse registro ele tem que acontecer atualmente no livro de matrícula para depois registrar a enfiteuse. Mas por que esse registro não aconteceu? Porque o município de Timon, a exemplo de tantos outros, não registrou esse patrimônio, boa parte desse patrimônio, no livro de transcrições, não registrou no livro de matrícula, e o registro ele só acontecia tanto no livro de transcrições como no livro de matrícula se o portador do título de aforamento fosse ao cartório. O que não é correto, porque se eu sou dono de um patrimônio público, eu tenho que registrar. Se eu faço o desmembramento, eu tenho que registrar. Se depois que eu registro, eu faço o contrato em enfiteuse, eu tenho que registrar também. Mas nada disso foi feito. E por que não foi feito? Primeiro, pelo desconhecimento das autoridades municipais e, segundo, que as pessoas que recebem
um documento do prefeito dizendo que você é dono de uma terra, né? Porque no entendimento do leigo ele acha que o título de aforamento lhe dá a condição de dono, há uma presunção nesses casos de veracidade do ato da administração. O prefeito te deu, ó, isso aqui é teu, você agora é dono. Aí, pronto, não preciso fazer mais nada. A presunção de veracidade do ato da administração é algo que meio que intuitivo na vida do povo. Tá? E essa intuição fez com que muitos e muitos e muitos não procurassem registrar no cartório. Não levaram e aí surgiram milhares de imóveis sem registro. Hoje em Timon, nós podemos ter cerca de 40 mil imóveis sem registro. Cerca de 40 mil podemos ter. Porque esses livros de títulos de aforamento, eles começaram na década de 20 e foram até 2002. Então, é uma quantidade absurda. E essa quantidade absurda de títulos de aforamento sem registro coloca o patrimônio público municipal numa situação de escuridão que é muito perigoso para a segurança jurídica. Foi aí que, ao longo dos anos, como defensor público, eu venho apresentando algumas sugestões para superar essa questão. Uma sugestão que eu já apresentei em audiência pública, em eventos e pessoalmente para vereadores foi o de digitalizar os livros de título de aforamento de Timon. Se hoje, por algum motivo, esses livros forem roubados ou queimados, ou tiver uma grande enchente, a história de Timon está quase que perdida. Também já sugeri a doação desse acervo para algum arquivo público do Estado. Porque o município pequeno ele tem dificuldade de manter patrimônio histórico. E é importante pegar esse patrimônio histórico e doar para alguma entidade que tenha condição de manter isso. A nossa história em Timon, fundiária, ela pode ser perdida a qualquer momento, do jeito que está hoje. Outra sugestão que eu já fiz ao longo dessa atuação como defensor foi realizar um convênio com o judiciário para facilitar esse registro, porque a grande desculpa de todo gestor público que chega é a seguinte: olha, eu não vou registrar esse monte de imóveis foreiros porque eu não tenho como pagar isso. É um argumento forte, embora não se justifica, porque você não vai registrar tudo de uma vez, você vai registrar gradativamente. E à medida que você vai registrando, a presença desses imóveis que estão no submundo, na escuridão, a presença dele dentro do sistema vai gerar mais recursos para o município, porque vai gerar investimento, mais tributo, enfim. Você gasta um pouco naquele momento, gradativamente, mas o que retorna é muito maior. Então, senhoras e senhores, essa é a situação fundiária de Timon. E só lembrando que é extremamente importante você procurar registrar o seu título de aforamento. Se você tiver um título de aforamento na comarca de Timon, leve ao cartório para saber se ele está registrado. Se não tiver, faça tudo para registrar. Lembre bem que para você ter segurança jurídica nos seus negócios imobiliários, procure sempre um advogado e o tabelião do cartório, ou então o registrador, que ele vai te dar toda a orientação necessária para garantir que você tenha transações imobiliárias dentro de uma segurança jurídica. Então, se você for comprar, for vender, procure o pessoal do cartório, procure advogado para você fazer a coisa bem feita. E lembre, terreno foreiro tem que estar registrado, leve o seu título de aforamento para ser registrado em cartório. Então, essa é a nossa explanação. Tudo bom para você? Até a próxima.